Sexta-feira, 3 de junho de 2022. Hoje em cartaz no Dose Dupla, alguns dos mais destacados artistas da atualidade jurídico-política brasileira. Os iluminados, iluministros da Corte Suprema da terra de Santa Cruz. Homens e mulheres de toga com a sua incomensurável necessidade dos palcos e dos holofotes da cena nacional. Independentemente de qual seja a cena em questão, né? Sendo preciso, eles fazem até cena. No segundo ato do programa, a politização generalizada em ano eleitoral, quando a necessária atenção à coisa pública pelo homem público, pode ao mesmo tempo ser negligenciada de propósito ou ganhar ares aí de propaganda eleitoral conforme julgamentos precipitados ou conveniências explícitas. Enfim, ânimos exaltados, vaidades exacerbadas, emoções à flor da pele, né? Quando o aparecer, até com a pior imagem, pode representar ser lembrado e permanecer em evidência, né? Vale tudo nesse jogo de mostra e esconde imagem. Não é, Marcelo Cardoso? Pelo jeito, tá valendo, né? Falem mal, mas falem de mim. Esse título parece estar mais e mais de acordo com a realidade brasileira. Os vaidosos precisam da ribalta. Então, em contraponto a tanta vaidade, vamos aqui humildemente, começando mais um Dose Dupla, né? A razão de ser desse nosso bate-papo aqui é sempre você. E o convite está feito. Seja muito bem-vindo. Desde o advento do mensalão, nossas excelências, excelentíssimas, os ministros do Supremo Tribunal Federal, descobriram aí uma vitrine na qual se expõe o tempo todo. As revelações que assombraram o Brasil, feitas por São Roberto Jefferson, lembram dele, em 2005, fizeram com que nós nos habituássemos aí aos debates do plenário do STF, que eram transmitidos pela TV Justiça, ou que passaram a ser transmitido pela TV Justiça, né? E olha que programão a gente arranjou, né? Na falta de coisa melhor. O pior é que nem era o caso de ser o que de melhor havia, né, Marcelo? Um dos 3 canais pornográficos da grade paga, como eu gosto de dizer. TV Justiça, TV Senado e TV Câmara. Mas eu lembro muitíssimo bem desses dias de revelações. Sabe aquelas ocasiões para as quais a gente diz, eu me lembro exatamente de onde eu estava quando isso aconteceu? Tipo, onde você estava na manhã de 11 de setembro de 2001? Pois é, e eu tenho essa nítida lembrança. Eu estava com um colega de trabalho, já terminadas as tarefas daquele dia, bebericando à beira da piscina em um hotel em Porto Velho, capital de Rondônia, vendo o início do caos pela televisão do deck da piscina. Naquela noite, por sinal, descobrimos uma cervejaria artesanal muito bem transada, com um enorme tonel de alumínio e talvez o melhor chopp que eu já tenha degustado na vida. Mas vamos lá. Vieram as primeiras revelações do depoimento do Bob Jeff e os queixos começaram a cair em todo o país. O dele próprio caiu com tanta força que ele apareceu atropelado por um armário bem bolado Gelli dias depois, que desabou em cima dele, como você deve se lembrar. Claro que eu me lembro, rapaz. Pô, e as discussões dos togados, né, começaram a trazer aí um público para esse verdadeiro teatro, né? Esse nome eu acho que a gente até pode usar, já que, como uma reles canetada, né, o roteiro completo foi mandado para o lixo, depois daquele processo acabado sob a alegação de erro de CEP, rapaz. Afinal, o código de endereçamento postal veio errado o tempo todo, lá do Paraná, sem que os iluminados houvessem percebido antes. Longos minutos daquelas sessões do STF ganharam espaço, né,
nos noticiários de televisão, dando aos magistrados aí um protagonismo indiscutível. Se a gente considerar que eles estavam aí em tese fazendo o seu trabalho e nada mais, nada demais, né? Mas como é que eles resistem à fama, Marcelo? Olha, para certas personalidades é mesmo irresistível a fama, Marcelo. Outra imagem da época relacionada ao escândalo do Mensalão é aquela cena dantesca do Lula ensaiando uma meia-culpa, confessando que não sabia de nada do que rolava pelas costas dele. E o ápice da emoção, o pedido de desculpas ao povo brasileiro. Você se lembra disso? Aquela coisa. Poxa, que coisa emocionante. Chorei lágrimas de crocodilo. Tivesse ele se mantido nessa linha, as coisas poderiam ter sido bem diferentes desde então, né? Mas esse arrependimento em tom de sincericídio foi efêmero, como a gente viu. Ele não podia pôr aquele jogo todo a perder. Ele pode até não ter confessado o que fez, mas também nunca se disse inocente. Sempre proferiu a clássica frase: não existem provas, o que é bem diferente de sou inocente. O inconsciente pode até nos trair, mas não permite certos atrevimentos. Eu costumo dizer que se a capital federal ainda fosse no Rio de Janeiro, o Lula, pressionado pela enxurrada de denúncias e fatos comprovados, teria saído do Palácio do Catete ou num camburão ou num rabecão, ou seja, ou preso ou morto. Com a capital em Brasília, Lula saiu desse episódio reeleito e nos deixando de quebra 2 vezes Dilma na sequência. É tragédia demais para um país só, né? Marcelo, só que teve uma coisa, né? Depois do Mensalão, vieram aí a renúncia do Antônio Palocci, as prisões do Zé Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares e também a Operação Lava Jato, advinda aí do escândalo do Petrolão, né? Pois é, a operação que começou com um CEP errado e que por isso mesmo mereceu a anulação sumária pelo ministro Fachin. Aquele que assumiu a relatoria do processo com a morte em um acidente bastante suspeito, até hoje, do ministro Teori Zavascki, em janeiro de 2017. Fato que ocorreu às vésperas de decisões importantes que ele deveria tomar relativas à homologação de cruciais acordos de delação premiada. Seu substituto na vaga aberta no STF com a morte de Zavascki foi Alexandre de Moraes, nomeado por Michel Temer, de quem era ministro da Justiça. Pois é, rapaz, e esse cara é um dos que adoram a ribalta que o Supremo propicia, né? A inimizade Fidagal de Moraes com o presidente Bolsonaro, que ganhou tintas mais fortes aí com o episódio da Graça, que é o indulto individual, né? Aquele que foi concedido ao deputado Daniel Silveira, tem dado mais projeção ainda a esse iluministro. Tocar adiante os inquéritos inconstitucionais das fake news e dos atos antidemocráticos tem dado ao Alexandre de Moraes a sensação de ter superpoderes, né? Quase a ponto aí dele achar que a toga se sobrepõe ao terno e lhe dá os requisitos da capa do super-homem, né? Eu não sei se vai funcionar direito se ele tentar aí, por exemplo, resolver pular lá da janela da sala dele, né? Pois é, essa briga de foice, onde a foice, o ícone esquerdista, parece estar do lado do Careca, tem rendido bastante apelo jornalístico. Os holofotes estão virados para ele, e bem acesos. Mais ainda, pelo fato de que essas aberrações processuais alimentadas pela Corte Suprema prosseguem sem rumo e sem paradeiro, em ano de eleições, com o requinte de se ter o próprio Alexandre de Moraes comandando a Justiça Eleitoral durante a realização do pleito. E com aquela salinha secreta que fica sabendo de tudo antes até do Acre. Parece figurino cortado sob medida pelo alfaiate do destino. Mas você vê que agora apareceram 2 palanques, né? Vamos dizer assim. E 2 palanques para essas figuras que não são candidatas a nada, né? Você vê que em eventos de 2 cidades do Rio Grande do Sul, lá estão, ou pelo menos estavam, 2 iluministas cotados para falar de temas que mesclam aí sem muito senso de pertinência e pouquíssimo pudor, né? Justiça e democracia, tais como eles particularmente as enxergam, né?
Você vê que o presidente do STF, o Luiz Fux, tinha sido convidado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves para um jantar-palestra na sexta-feira, dia 3 de junho, em que o ministro discorreria sobre o tema Risco Brasil e Segurança Jurídica. Olha só. É bem verdade que se o tema fosse insegurança jurídica, os convidados estariam ouvindo o cara certo, né? Mas o boicote da parte de empresários e da própria população à presença do ministro na região foi bastante forte, viu? Mensagens no tom de vamos correr com esse ministro do Rio Grande do Sul, boicote aos patrocinadores do SIC e tal. Tudo isso começou a ser veiculado nas redes sociais, fazendo com que o Fux fosse desconvidado pela organização do evento, né? Aí a Ordem dos Advogados do Brasil, na representação dela, né, lá no estado do Rio Grande do Sul, tentou ressuscitar o convite assumindo o evento. Mas o Fux manteve a decisão de não ir porque os protestos aumentaram, né? Você vê que o Rodrigo Terry Souza, isso mesmo, presidente da OAB local, ele reagiu ao cancelamento dizendo que a ignorância e a intolerância venceram. Mas parece que temos um cara com testosterona bastante para encarar os gaúchos que não se simpatizam com o atual time do Supremo. Ele, Dias Toffoli, o autor do inquérito das fake news, garantiu que estará na Serra Gaúcha. Luiz Fux cancelou a ida a Bento Gonçalves, mas Toffoli se encheu de coragem e diz que estará em Gramado, no dia 8 de julho, para a 26ª Jornada Internacional de Direito. O tema do iluminado será Democracia e Direitos Humanos. Desafios para a sociedade na era pós-pandemia. Que lindo, né? Não sei se mudando a cidade os gaúchos terão mais boa vontade, dessa vez com o ex-advogado do PT. A conferir. Acredita-se que ele seja ovacionado, mas com ovos mesmo, né, quando chegar por aquelas terras. Cá para nós, esses títulos de palestras são tão pomposos, relevantes, inteligentes, mas não me dizem nada. E talvez não digam também a quem se dispõe a assisti-las, né? Parecem até os títulos daquelas palestras que o Lula dava antes de ir para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, não? Que palestra, mas você viu alguma? Ih, amigo, falha nossa, esquece, apaga essa. Rapaz, o Toffoli, pelo visto, quer mostrar que é corajoso e que é viril, né? Ele talvez só não deva ir assim, né, com tanto excesso de masculinidade, né, para não ferir os sentimentos por lá, né? Você viu que isso deu problema com o filme do Tom Cruise, né? Mas com o filme, né, fazer o quê? Se o sujeito é Maverick, agora, se ao contrário ele ainda fosse Polo, né, de repente rolava uma fraquejada, o que não seria inclusive indicado, né? Barbaridade, Marcelo, barbaridade. Vamos ver o que os gaúchos de Gramado acham, né? Enquanto isso, o nosso audacioso iluministro não vai aos pampas, né? Nós vamos tentar entender o que está rolando no outro extremo do país. Você viu que a região metropolitana da capital pernambucana foi castigada por fortes chuvas nessa última semana, né? O presidente Jair Bolsonaro mobilizou esforços para ajudar a população atingida e se deslocou até o Recife para prestar apoio, né? Na ocasião, o governador Paulo Câmara, que é do PSB, reclamou do fato de não ter sido chamado para o evento no qual o presidente estava presente, prestando conta aí das ações iniciadas para mitigar o sofrimento causado pelas enchentes aos pernambucanos. O Bolsonaro, num corte rápido à Tramontina, né, respondeu à jornalista que havia feito a pergunta sobre o Paulo Câmara ter ou não ter sido convidado. Aí o Bolsonaro disse que o governador, sendo quem é, não precisava de convite, né? Exatamente. Palavras do presidente da República, entre aspas. Tem que esquecer essa questão política, arregaçar as mangas e vir trabalhar de fato para o seu povo e não ficar esperando ser chamado. Bolsonaro lembrou ainda que houve ampla divulgação pela mídia sobre a ida a Pernambuco e sobre o propósito dessa ida. Uma resposta que Paulo Câmara podia ter deixado de levar assim na lata, né? Verdade, rapaz. O cara podia
ter dormido sem essa, né? Mas tem quem goste, né? Até porque habilita o destinatário da mensagem aquela condição de vítima que é adorada pela esquerda, né? Se for socialista, então, aí é um prato cheio. Você vê que a região metropolitana do Recife e a zona da Mata de Pernambuco foram atingidas aí pelo sistema atmosférico conhecido como ondas de leste, que traz chuvas intensas, né? Isso já aconteceu em 2010, aconteceu também em 2017. E o que ocorre é que as perturbações aí do vento que se deslocam desde a costa da África até o litoral leste do Brasil criam nuvens carregadas que provocam chuvas muito fortes e também recorrentes. Agora, os números também estão impressionando, né? Quase 100 mortos, 6.200 desabrigados, 26 desaparecidos e 14 municípios em estado de emergência. Só que essa picuinha aí de correntes políticas antagônicas se digladiando aí quando acontece uma tragédia, não é de hoje, né, Marcelo? Esse ano a gente viu nos últimos 3 meses aí 2 episódios de chuvas fortes que aconteceram aqui perto da gente, na Baixada Fluminense e em Petrópolis, na região serrana. Sim, isso mesmo. No primeiro fim de semana de abril, chuvas fortes atingiram os municípios vizinhos entre si, né? De Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita e, mais fortemente, Belford Roxo, que declarou estado de emergência. E em fevereiro, um temporal caiu sobre Petrópolis, deixando a cidade imperial arrasada. Números dessa tragédia: cerca de 200 mortos, quase a mesma quantidade de desaparecidos e aproximadamente 1.000 desabrigados. E olha que a cidade serrana já havia passado por tragédias de proporções semelhantes em 2011 e em 1998, esse na terça-feira antes do Carnaval. A gente até tinha falado aqui no Dose Dupla dessa chuva em Petrópolis, lembra? Que começou em 15 de fevereiro, numa terça-feira, pegando as pessoas aí no meio do dia e a maioria delas no trabalho, né? Você vê que teve gente que só retornou para casa no início da manhã do dia seguinte. Enquanto isso, as prefeituras vizinhas estavam se mobilizando rapidamente para ajudar o pessoal de Petrópolis, né? Você vê que o principal local atingido tinha sido o Morro da Oficina, que fica no alto da serra, lá para quem conhece a região. Você vê que até nesse local, até os anos 60, chegavam trens vindos da cidade de Magé, que é uma cidade no pé da serra, né? Pela primeira ferrovia do Brasil. O desbarrancamento aí dessa grande encosta foi o que causou o maior número de vítimas fatais e deixou muitos desabrigados, né? Foi mais uma tragédia anunciada, né? Pois então foi o Magé, a cidade de Magé, lá no pé da Serra Velha, que sobe até Petrópolis, que enviou as primeiras máquinas para ajudar na remoção da terra e do entulho, uma atitude louvável da prefeitura local, né? Mas logo subiu à cidade também o deputado federal Marcelo Freixo, PSB do Rio de Janeiro, candidato a governador, e que pertence ao mesmo partido do prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo. Aí o deputado, Marcelo Freixo, teve a pachorra de sugerir que o prefeito suspendesse a movimentação das máquinas porque elas tinham a identificação do município de Magé, que é de outra corrente política, que é progressistas, do PP, né? Pior, o prefeito teve a pachorra de atender a sugestão do Freixo. Inacreditável, né? Mas foi isso mesmo que a imprensa noticiou. Pois é, esse Marcelo Freixo, de longa ficha, né? É o mesmo que criticou a polícia pela recente incursão na Vila Cruzeiro, dizendo que é preciso acabar com o BOPE e com a CORE, que são as duas tropas de elite das polícias militar e civil, respectivamente. Esses socialistas, Marcelo, têm sempre uma solução fácil para os problemas que eles mesmos se encarregam de criar. Eles, a bem verdade, não inventaram o tráfico de drogas, mas demonstram um apreço indisfarçável por aqueles que tomam conta do negócio. Agem sempre em defesa dessa gente e em desfavor e desproteção da sociedade. Olha o que nos espera aqui no estado do Rio em outubro.
O sujeito já tentou 2 vezes para prefeito da capital nos últimos pleitos. Aí, em 2016 e 2020, tivemos que ir na onda do menos pior, coisa que definitivamente também já encheu o saco. Né? Pois é, rapaz. Mas voltando aí às chuvas lá de fevereiro em Petrópolis, você viu bem que o bonitinho do Freixo foi com figurino especialmente planejado, né? Ele usava um figurino muito bacaninha para observar os estragos da chuva. Ele estava de jeans, camisa social, tênis de marca, todo limpinho, com a roupinha engomada, como quem vai para uma festa, né? Enquanto isso, o governador Cláudio Castro, que é seu adversário político direto, né, porque também é candidato à reeleição, estava lá de colete, de galocha, com os pés na lama, e pelo que a gente viu, não parecia que ele fez isso só para sair bem na foto. Aí você vê a sutil diferença entre quem está a trabalho e quem vai a passeio, né? Exatamente, foram os termos que a gente usou aqui até. A trabalho e a passeio, no caso, em campanha, né? Já estava por conta. Olha, ninguém espera que em situações como essas, os chefes do executivo, os prefeitos, governadores e tal, o presidente da República, troquem afagos e rasguem cedo um para o outro. Mas também não precisa de hostilidade. Um aperto de mão, olho no olho, demonstrando a responsabilidade que eles têm diante da situação e o espírito republicano de solidariedade que deve nortear a conduta, basta isso. As pessoas estão fragilizadas, muitas delas perderam entes queridos próximos, como pai, mãe, marido, mulher, filhos, ou deixaram para trás sobre os escombros do que já foi um dia um lar, uma vida inteira de sacrifícios para amealharem um mínimo de conforto e dignidade. A última preocupação que elas têm de ter é se o prefeito é amiguinho do governador, se o governador está de mal com o presidente da República. Isso não interessa. Não é isso que eles querem ver na ação desses homens públicos quando eles vão lá prestar socorro. É isso mesmo, Marcelo. E você me falou, né, que teve assim bastante atuante nessa chuva também recente, mais recente até, que aconteceu lá em Belford Roxo, né? Você como engenheiro presta serviços naquela região. Belford Roxo é uma cidade, para quem não sabe, da Baixada Fluminense, e uma das suas atuações lá foi na preparação para a decretação do estado de emergência. Mas seria bom você explicar para a gente como é que isso funciona, né? Claro, vou explicar. Para começar, Belford Roxo é cortado pelo rio Sarapuí, que faz a divisa com São João de Meriti. O Sarapuí é um afluente do rio Iguaçu, como também é o rio Botas. E foi mais na região do rio Botas, que passa mais ao norte da cidade, que houve os maiores estragos, né? Onde o rio extrapolou os limites realmente das suas margens. Bom, eu fiz parte de um gabinete de crise como técnico designado pelo nosso secretário de Mobilidade Urbana para coletar informações necessárias a um relatório geral da Defesa Civil que visava quantificar os estragos, cada um na sua área de atuação. Eu, na qualidade de engenheiro e junto com a nossa equipe lá, nós percorremos as áreas atingidas e verificamos, por exemplo, os danos causados ao sistema viário da cidade, o estrago feito nas ruas, os serviços de transporte interrompidos em virtude dos alagadiços e das regiões que foram tomadas pela lama. Enfim, nosso relatório da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana forneceu os subsídios necessários a verificar o quanto de investimento emergencial se faz necessário para a recuperação do que foi, de alguma forma, afetado pela enchente, no nosso caso específico, relativamente à mobilidade. Né? É exatamente a partir desse relatório, consubstanciado pela Defesa Civil do município, que o prefeito pode e pôde decretar o estado de emergência, balizando o governo federal quanto aos recursos necessários para soerguer a cidade. No nosso caso, em Belford Roxo, o governo federal avalizou o documento, o que possibilitou, o documento que nós produzimos, né, o que possibilitou que, ao fazer isso em várias mãos, o município fosse atendido. Quer dizer, o município só é atendido uma vez que o relatório seja bem feito, que os dados sejam coerentes e sejam apresentados de maneira consubstanciada e revisada para o governo federal. A análise foi feita e a liberação do dinheiro foi feita também para que se recupere a cidade. E o que me parece aí minimamente razoável, né? Tudo que se quer
e de que se precisa é uma soma de esforços aí que transcenda aí o discurso de palanque, né? É fazer com que o espírito público prevaleça. Avaliar o modo como os políticos se comportam em situações desse tipo, acho que é um grande exercício de cidadania que todo mundo deve fazer, né? Sobretudo na hora de escolher aí os seus candidatos nas eleições. O jeito de lidar com os acontecimentos pode revelar muito daqueles que estão à caça aí do seu, do meu, do nosso voto, né? Eu não tenho e nunca tive dúvida disso, né? Pois é, rapaz. Bem, e com a esperança aí de que episódios como esses que a gente lembrou aqui possam jogar luz nesse jogo eleitoral, revelando o interesse e o caráter de postulantes a cargos públicos, né? A gente encerra o nosso Dose Dupla de hoje. Quero agradecer aí a sua companhia pelas curtidas, comentários, que a gente recebe sempre com muito carinho. Grande abraço e até a semana que vem aqui no instantenews.1 com mais um Dose Dupla. Enorme abraço a você, Marcelo Campos, e mais abraço aos nossos assistentes que nos assistem. Fiquem com Deus e até a próxima sexta com mais 2 assuntos e 2 Marcelos aqui no Dose Dupla. Tchau. Tchau.